ITCMD, veja só, ele tá no inciso 1 do artigo 155 da Constituição. Ele tá lá no inciso 1 do 155. Então, o 155 é esse que fala dos estaduais, tá? E o primeiro inciso é logo o ITCMD. E veja, o parágrafo 1º, inciso 4, o parágrafo 1º, inciso 4 deste artigo 155, ele fala assim, olha, cabe ao Senado Federal fixar a alíquota máxima do ITCMD. E quando ele diz cabe ao Senado fixar, a forma que o Senado tem para fazer isso é através de resolução, tá? E resolução não obedece àquele processo legislativo comum que você está acostumado lá de, passa por uma Câmara, depois passa pela outra, depois vai para o governo. Não, aprovou, tá valendo. Então isso é feito através de resolução. Hoje, ainda está em vigor uma resolução desde 1992, que estabeleceu que a alíquota máxima de ITCMD no Brasil é de 8%. E veja, desde 1992, praticamente ninguém jogava os 8%. Ninguém. Só tem 3 estados no Brasil que sempre tiveram essa alíquota máxima. Bahia, Ceará e Santa Catarina. Só esses 3. Só. Nenhum outro estado cobrava a alíquota máxima de ITCMD. Hoje, já a maioria dos estados já tem a previsão de alíquota de até 8%. Hoje, a partir de quando? Existe um ditado, e eu ouvia muito o professor Carlos Lessa. Essa é uma aula que eu tô lembrando muito do professor Carlos Lessa, foi reitor da FRJ, presidente do BNDES, um dos maiores economistas que esse país já viu. E o Lessa, ele falava um ditado assim, ó, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E o que aconteceu em 2015 foi exatamente isso. Em 2015 veio a casa que falta pão, em que todos brigam e ninguém tem razão. Porque em 2015 veio a crise que decorreu do setor do petróleo, que veio do petrolão, ok? Passamos por uma crise violenta, um monte de gente perdeu emprego, tá? Um monte de gente, um desemprego violento, país altamente dependente do setor de óleo e gás, um monte de empresa quebrando, e os estados afundando. E os estados sentiram a necessidade de arrecadar. Uma das maneiras que eles criaram para arrecadar foi assim, opa, peraí, onde eu posso buscar? Tá aqui, ó, esse imposto aqui. A alíquota permitida é 8%, eu só cobro 4%, por quê? Tô de bobeira. Aumenta. O estado do Rio de Janeiro começou a ir fazendo devagarinho. Aí chegou em 2017, não, vamos botar até 8% logo. Vamos botar logo até 8%. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, é até 8%, e vários estados é até 8%. E aí o que acontece? Os secretários de Fazenda se reuniram num conselho que existe, tá? Que é o CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, e aprovaram uma proposta de resolução para enviar para o Senado. Aprovaram por unanimidade uma proposta para aumentar de 8% para 20% esse imposto. Então veja, hoje só é 8%, não é porque os estados, pega leve aí, cara, tá exagerando, né? Não, só é 8% porque a resolução só permitia até 8%. E agora tem essa proposta para liberar geral, até 20%. E a gente costuma dizer que isso tem 2 argumentos que são muito fáceis. O primeiro é que o ITCMD só tributa os mais aquinhoados. Veja, o pobre tem alguma coisa para doar? O pobre tem herança para deixar? Não tem. O pobre não tem patrimônio. Agora, o pobre consome. O pobre ainda tem carro. Então, se o Estado tiver que aumentar alguma coisa e não quiser mexer com o pobre, ele evita tributar alguma coisa a mais no ICMS, que é tributar o consumo, tá? Ele vai tributar o quê? Ele vai tributar aquele que em tese é dos mais aquinhoados, o que é uma mentira. Porque os mais aquinhoados mesmo têm e sempre tiveram um sistema como esse de holding familiar, que é esse sistema que a gente utiliza. Então os mais aquinhoados não sofrem com isso. Quem sofre com isso, quem faz doação de uma... Veja, gente... Imagina só a piada de um bilionário fazendo doação de um apartamento. Isso não existe. Isso não existe. Quem faz doação no apartamento ou é o cara, o empresário lá que nasceu pobre e tá bem sucedido, o produtor rural que tem a mão calejada, que nasceu pobre e tá bem sucedido, ou o artista, ou o jogador de futebol. Esses caras fazem doação de imóvel. São as pessoas que vieram do nada e conseguiram alguma coisa.
Agora, quem sempre teve o seu bercinho de ouro garantido, já que a família já domina isso há muitas décadas, há muitas gerações, jamais fariam doação de imóvel. É ridículo pensar nisso. Por quê? Porque é cara. Porque é cara. Então esse imposto não tributa os mais aquinhoados. Ele tributa a classe média e a classe média alta. E o segundo argumento fácil é que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. E esse argumento é verdadeiro. Por exemplo, Japão, Suíça, França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, todos esses são países que tributam de 40% a 55%, enquanto o Brasil é 8%. No Chile é 20%, e o Brasil no Chile é 25%, e o Brasil é 8%. Então veja, esse é o segundo argumento muito fácil. O Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. E aí, olha só, você ouviu bem os países que eu listei? Olha só, Japão, Suíça, França, Alemanha, Japão, quem? Suíça? Você não se ligou nisso, não? Cara, a Suíça não é paraíso fiscal, Márcio? Como é que pode a Suíça tributar a herança em mais de 50%? E eu te explico por quê. Quem tributa, quem estabelece uma alíquota tão alta assim, o interesse dele não é tributar. Entendeu? O interesse de quem bota 50% de imposto em alguma coisa não é tributar. É impedir alguma determinada conduta. É usar o tributo como uma faca na tua costela para falar assim, opa, não anda para trás não, só anda para frente. E aí não importa se você quer andar para frente ou não, tem uma faca na tua encostada aqui no teu bucho, meu amigo, né? Tem uma faca empunhada aqui no teu bucho, você vai andar para frente. Então o que esses estados fazem é usar esse tributo para fazer o quê? Para virar aqui na costela da pessoa e falar assim, opa, deixa o patrimônio no teu nome não, porque você é pessoa física. Se você deixar no teu nome aqui pessoa física, ele vai te furar. Muda o patrimônio para uma pessoa jurídica, muda para uma holding, muda para um trust, muda para um fundo de investimento, mas tira do teu nome. E no momento que você bota essa faca aqui, ninguém anda para trás. Ninguém. E o imposto cumpre a sua verdadeira função. Qual é a verdadeira função de um imposto num país que cobra tão alto? É não arrecadar. É dar giro na economia. Por quê? Porque pessoas físicas pegam o dinheiro e guardam. Pegam o patrimônio e guardam, acumula. Pessoa jurídica, como regra, dá giro na economia. Contrata gente, desenvolve tecnologia, busca mercado, vende, compra, dá giro na economia, faz a economia girar e crescer. Então esses estados não estão interessados em arrecadar com esse tributo. Ah, mas se ainda assim o Brasil vai continuar sendo os que cobra menos, 20%? Não, é porque 20% ainda vai... 20% é a conta que os caras fazem que ainda consegue chegar, que ainda consegue cobrar. Nós temos a colega do time Holding Brasil da Paraíba, que é a Rochelle, uma brilhante profissional de holding familiar. A Rochelle, ela numa das palestras que ela fez, ela trouxe uma resolução da OCDE. Eu não sei se você sabe o que é a OCDE. É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. E desenvolvimento econômico, desculpa, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, tá? É um organismo internacional, salvo engano é vinculado à ONU. E a OCDE, ela sugere que os países em desenvolvimento utilizem o imposto sobre herança e doação como forma de saírem da crise da pandemia do Covid-19. Por quê? Por que a OCDE está fazendo isso? Para que as pessoas sejam mais tributadas na herança? Não. Para que elas mudem o seu perfil de formação patrimonial e levem e girem a economia, transfiram patrimônio para dentro de pessoa jurídica. Por quê? Porque esse é um mecanismo poderoso de giro na economia desses países. Então o objetivo não é arrecadar com esse imposto. A OCDE não está sendo calhorda, não está sendo canalha, não está sugerindo que sacaneie a classe média, não. Os instrumentos estão aí para evitar esse imposto. O imposto é para poder inibir uma determinada conduta. Então a ideia aqui é estimular, fazer o patrimônio girar. Então, uma certeza que eu tenho, esse imposto ele vai aumentar. E no momento que ele aumentar, ele vai ferrar com a vida de um monte de família com inventário. Um
um monte. Ah, o cara já morreu e aí agora aumentou o imposto. Não, essa família não vai ser atingida por esse imposto, né? Porque o fato gerador já aconteceu. Então a lei nova não pode retroagir ao fato gerador que já aconteceu, beleza? Mas a pessoa que falece depois da vigência dessa lei, 90 dias depois e no ano seguinte, tá? Ela vai estar sujeita a essa nova alíquota, por exemplo, de 20%. Ok? E isso vai lascar. Você imagina, se hoje com até 8%, todas as despesas envolvendo o inventário e as perdas que o inventário causa, ele pode chegar a 40% do patrimônio. Você imagina se só o imposto bater 20%. Isso vai disparar, isso vai lascar com um monte de família. E aí o que acontece? Um monte de família vai ser pega de calça curta e vai empobrecer com isso. Vai empobrecer. Mas, por outro lado, o que acontece? A notícia, ela vai correr rápido e vai demandar um número muito grande de profissionais que trabalhem com a solução para essa jossa, que é a holding familiar. O que as pessoas não sabem é que as pessoas não têm ideia disso. É que aquele imposto sobre a herança é o mesmo imposto que é aplicado quando se constitui uma holding familiar. Porque aqui na holding familiar você também tem o outro elemento que é fato gerador desse mesmo imposto, que não é a herança, mas é a doação. É lógico que não é aquela doação esdrúxula, ultrapassada, pobre, diretamente do bem, mas a doação de cotas cercada com um conjunto de cláusulas que impede o exercício de fato dessa doação pelo donatário, tá? Mas é o mesmo imposto, é o mesmo tributo. E aí o que acontece? É bem verdade que aqui a economia às vezes fica em torno de 90% em relação ao inventário. Aqui, quando eu falo na holding familiar, a economia chega a 90% do inventário. Mas veja, ainda que a economia aqui seja grande, ela já é grande hoje. E se hoje você, por exemplo, vai pagar 10% do que gastaria no inventário para fazer a holding, 10% de X é a mesma coisa que 10% de Y. 10% de muito também é muito, meu amigo. Então, se o inventário encarecer e você tiver a solução que custa 10% daquele caro, 10% de caro também é caro. Então, se o inventário hoje custa X e a economia vai chegar a 10% desse X, se o inventário custar muito mais, a holding também vai custar muito mais. É lógico que em números absolutos, essa diferença vai ser muito maior. Muito maior. Mas, gente, quem acha que a gente tá aqui na torcida para isso acontecer, tá muito equivocado, muito equivocado. É o contrário. É o contrário. Se isso tem que servir de alguma coisa, não é torcida para que aconteça, para que essa gente toda procure o sistema de holding. Não, cara, a ameaça disso já tá bom para nós, profissionais. Só a ameaça já tá bom. A gente não precisa que aconteça pra família se ferrar e a gente atender a família toda lascada, tendo que gastar uma fortuna até pra fazer uma holding. Não é isso. Se o governo tá ameaçando, pô, vamos usar isso como um argumento pra poder botar mais gente pra fazer. E quando eu falo que ameaçar já tá bom, não é ameaça que já tá bom, é um termo feio. Não é assim, mas que pare por aí, que não vá mais do que aí. Tomara que não aumente, mas não é verdade, vai aumentar. Então o que a gente precisa fazer é rápido, e muito rápido, você que já trabalha com holding familiar, ou já está começando a trabalhar com holding familiar, é fazer com que as pessoas saibam agora que esse imposto vai aumentar. Porque a gente precisa ajudar as pessoas, ajudar as famílias a não se sujeitarem a esse novo regime, a esse novo sistema.